Não é que nem Indianápolis, por exemplo. Indianápolis, onde a gente vai agora, agora a gente vai poder pedir para o André Galvão já começar a falar, porque a gente está com uma diferença de tempo, demora uns 15 segundos para chegar lá. Então, André, você já pode começar a falar enquanto eu estou falando, que aí, ó, pronto. Fala aí. Falando, Celso, já estou conversando com você, com o Felipe Giafone, já estou falando também com o Renato Russo, com o César Barros, já estou falando com todo mundo, a gente já sai, já dispara falando aqui de Indianápolis, viu, Celção? Então, pode voltar a falar aí, porque é o seguinte, nós queremos saber o que está acontecendo, porque hoje você está de folga, né? Todo mundo saiu da cidade, foi todo mundo fazer promoção em outros lugares. Pode sair falando aí. Tony Canaan estava até no avião agora em Houston. Ah, não tô não. Não tô não. Não tô de folga não. É, mas acontece que o Tony tá lá fazendo a promoção dele, é claro que é diferente, né? O ritmo dos pilotos completamente diferente do nosso, mas nós, claro, estamos aqui ao vivo no Band Esportes. Olha, 8h32 agora aqui em Indianápolis, 1 hora a menos do que o horário de Brasília, e aqui ainda está claro, né? Está escurecendo por volta das 9 e pouquinho da noite em Indianápolis, nessa época do ano, primavera norte-americana, e no domingo tem as 500 milhas de Indianápolis. Por enquanto, a previsão é de um dia quente, né? Com a temperatura batendo ali na casa dos 30 graus, sem previsão de chuva, pelo menos por enquanto. A gente já percebeu que aqui em Indianápolis a chuva de vez em quando aparece, né? Quando ninguém espera, cai aquela garoa que atrapalha um pouco a vida dos pilotos, mas por enquanto não tem nenhuma previsão de chuva para a corrida de domingo, as 500 milhas de Indianápolis, com transmissão ao vivo da Band. E teve um evento que rolou hoje aqui em Indianápolis, que foi um evento com os novatos, os 4 pilotos novatos que estarão no grid neste domingo, né? O Kyle Kaiser, o piloto, o Zach Vick, também aquele piloto Robert Wickens, o canadense, está bem no campeonato, né? Está em 6º lugar no campeonato da Fórmula Indy, e o Matheus Leite. E quem foi o melhor, hein? Foi o Matheus Leite na classificação, mandou bem demais o Mateuzinho, vai largar em 11º lugar no domingo, ganhou o prêmio hoje já de melhor novato na classificação, Hulk mais rápido, e um checão de $5 mil para quem está começando. Nada mal, né, Celção? $5 mil exibiu bonito o checão hoje o Matheus Leite aqui em Indianápolis, neste evento que rolou lá na Indianapolis Motor Speedway, lá no complexo do circuito de Indianápolis, Celso. Pois é, André, bacana essa tua trazer essas informações. O Matheus, então, estava em Indianápolis, está em Indianápolis para receber esse prêmio. O brasileiro na 11ª colocação andou realmente muito bem. Agora, você teve a oportunidade também de conversar com o Pole, né, com o Ed Carpenter. Aliás, uma festança lá em Indianápolis quando ele saiu com a pole position. Vai sair de novo, né? Terceira vez que ele sai na pole position. É um dos caras favoritos do público, né, André? Acho que você pode falar disso pra gente, porque o público americano quer mesmo o cara da cidade, né? Saindo na frente e também, quem sabe, brigando pela vitória, né, André? Enquanto a gente vê imagens aí do Pole Day no treino dessa classificação. Sem dúvida, Celso. O Ed Carpenter, rapaz, o Ed Carpenter conquistou a pole position pela 3ª vez na carreira aqui em Indianápolis. E ele tem uma história muito bonita com a cidade, né? Como você disse, Celso, ele veio para cá pequeno ainda, tinha 8 anos de idade, quando veio morar aqui em Indianápolis, estudou aqui, se formou aqui, faz um trabalho especial, inclusive, nos hospitais da cidade, no hospital universitário, né? Onde ele se formou. Então, ele é um cara muito querido mesmo, mas não ganhou ainda uma corrida aqui em Indianápolis. As más línguas dizem que de vez em quando ele encontra um muro pelo caminho. Então é claro que todos querem ver o dia que ele vai conseguir cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. É um piloto extremamente rápido, Ed Carpenter. Um detalhe interessante, das 4 voltas que ele deu na classificação, 3 foram as melhores entre todos os pilotos que passaram no domingo.
Impressionante. Apenas a última volta do Ed Carpenter, quer dizer, a última volta do pneu, com o pneu já mais desgastado, foi pior que a primeira volta do Simon Pagenaud, que vai largar em segundo lugar. Quer dizer, ele foi muito superior a todos os demais pilotos. No tempo total, ele conseguiu ser 6 décimos mais rápido que o Simon Pagenaud. Enfim, o Ed Carpenter realmente, mais uma vez, mostrou que é muito rápido. Mas até conforme ele falou aqui para um colega da imprensa norte-americana, ele precisa aprender a dançar, né? Porque ele é muito rápido, mas ele precisa também ter ritmo, né, durante a corrida. Então, foi o termo que ele utilizou aqui numa entrevista para um colega de imprensa norte-americano. Eu preciso aprender a dançar. O Elinho, por exemplo, o nosso Hélio Castro Neves, já ganhou a dança dos famosos aqui nos Estados Unidos. Ele sabe como é que é o ritmo da coisa, Celção. Pois é, André, obrigado a sua participação, as suas informações aí. Desejo para você e para a equipe um super bom trabalho até a prova. Proteja-se, toma bastante água, porque a corrida é longa, são 3 horas e meia, 4 horas. Você fatalmente vai estar na transmissão e durante 5 horas de trabalho, eu sei como é que é, o negócio é puxado, então hidrate toda a equipe aí, porque o bicho pega e, se Deus quiser, você vai estar no final da prova fazendo entrevista com o campeão, um piloto brasileiro. Falou? Muito boa noite, um grande abraço, até mais, André. Valeu. André Galvão falando com a gente aqui direto de Indianápolis. Com certeza. Valeu, Celção. Tá aí o André, então, falando sobre principalmente o Ed Carpenter. Eu quero que o Felipe me conte aí. Ed Carpenter é o cara da cidade, mas falta alguma coisa nele para ganhar essa corrida, mas é um cara que já liderou algumas vezes, né, Felipe? Ele já bateu na trave, né, algumas vezes aí, só que, de novo, eu posso queimar a língua como eu queimei o ano passado com o Takuma Sato, né, que eu achei que ele não ia a lugar nenhum ganhar a corrida. Mas eu tô com o André aí, eu acho que ele não é um cara para vencer a corrida, por ele não participar o ano todo, eu acho que perde um pouquinho, sabe, essa parte de pit stop, de você estar, apesar que as provas, os ovais ele vem fazendo, os mistos ele não corre, mas não ponho fé nele na corrida não. O que chamou muito a atenção de todo mundo foi o quanto na frente ele foi, né? Você pegou, né, os 6, 7 primeiros brigando ali por milésimos e ele vai lá e enfia uma milha em todo mundo, que é muita coisa para Indianápolis, e com os 3 carros, né? Se você pegar dos 7 primeiros, você tem 3 carros da equipe Carpenter, quer dizer, ele está muito acertado, 3 Penske e o único intruso ali no meio é o Sebastian Bourdais, que inclusive deu uma entrevista muito bacana, quase chorando logo depois da classificação, e que só quem passou por Indianápolis, e principalmente pilotos que bateu e sabe, né, o risco que tem, passa pelo... Você vê a angústia que ele estava toda semana, ele mesmo falou que foi, acho que a pior semana da vida dele, em termos, né, de angústia dele, da mulher, então, né, após a batida que ele deu o ano passado, que ficou um bom tempo afastado, mas muito bacana, isso só fala assim mesmo um cara como ele, que, né, já ganhou tudo que ele ganhou e andou muito bem, e pôs o carro lá na frente. Agora, um detalhe que o André falou aí, que é para a gente já ficar de olho, é esses 30 graus de temperatura. Isso é muito quente. Isso que eu ia te perguntar. O Tony, né, com a gente já falou, quando eu estava com o Dudu no dia da classificação, o André colocou ele com a gente lá para falar ao vivo, o Tony estava reclamando o quanto que esse carro não tem pressão aerodinâmica comparado com os carros do ano passado, e que mesmo você querendo dar asa, né, a asa esse ano é pequenininha, então ela é um filete, então não adianta você virar ela para cima, que aquilo só gera turbulência, não dá pressão aerodinâmica. Então, para quem tiver do 5º, 6º lá para trás, vai sofrer bastante, e com o calor é pior ainda, que você perde mais pressão aerodinâmica ainda. Então, vai ser uma prova muito difícil para os pilotos. A gente só teve 2 acidentes durante os treinos, né? James Davison e o próprio Robert Wickens, que é um super estreante, está na 6ª colocação do campeonato, andou bem, se classificou, e o James Hinchcliffe, que tem mais experiência, não se classificou para a prova. Também mostra que os pilotos estão respeitando dessa vez. Essa coisa que você falou da falta de pressão aerodinâmica, está todo mundo entendendo que vamos tomar cuidado. Eu estava esperando até mais batidas aí,
durante os treinos. Uma coisa que eu vi, bastante carro mexendo muito, os pilotos conseguindo pegar. Talvez, aí eu precisaria falar sobre isso, não falei com nenhum piloto para ver se isso é real ou não. Mas, por exemplo, na minha época, quando você saía de pneu frio e o carro atravessava, você conseguia pegar ele ainda, porque ele escorrega e ele ainda te dá uma oportunidade de você corrigir. Quando você faz a mesma coisa com pneu quente, acontece mais ou menos o que aconteceu com o Bourdais. O carro fica muito pesado, ele sai e já quer ir para o muro logo ou cola, roda. Né? Então a impressão que me dá, olhando de fora e sem ter falado, posso estar falando besteira, mas de ver os carros mexendo, os pilotos podendo, eu acho que está um carro extremamente difícil, até mais difícil do que o passado, mas ao mesmo tempo talvez ele está aceitando um pouquinho. O piloto consegue ler antes de bater, o piloto consegue ler. Antes era um negócio muito rápido, escorregou, bateu. O Robert Wickens descreveu exatamente o que você acabou de descrever na batida dele. Tá. Ele sentiu que escorregou, ele estava todas as vezes conseguindo corrigir, dessa vez quando ele corrigiu foi demais, ele deu no muro. E você pega, né, pilotos do carro, dos estilos do carro anterior, você não guia, por ele ser novato, ele estava se acostumando com isso. O Montoya entrou com isso aí, ele tinha uma habilidade extrema para fazer isso. Mas um carro no oval você não guia, principalmente saindo de traseira, não tem como você andar e falar, não, agora saiu de traseira, a próxima vai sair um pouquinho menos, não existe isso. O carro, depois que você aprende a lidar com o sintoma que ele faz antes de sair de traseira, que é o volante ficar um pouquinho mais pesado, é uma entrada muito rápida, o volante pesado, para você não ter que realmente lidar com essa traseira. Mas é justamente isso aí, faz sentido o que você falou, acho que o Robert Wickens começou até a se sentir confortável. Exatamente. Ah, não, está escorregando, mas eu estou dominando, né? Até ele... E ele bateu, né? Ele bateu depois nessa classificação. Você precisava de ver a cara de... Eu ia falar a cara de Honda aqui, mas não vou falar. Mas ele estava com uma cara bem estranha quando ele bateu, porque ele volta para a equipe já tem um carro desclassificado. Ele vai e destrói tudo que ele estava programando para a corrida. Eu fico imaginando, Russo, você... Fica curioso com relação a esse comportamento de carro, quando você fala assim, putz, um carro que não dá para corrigir, você imaginou? Na minha época não tinha disso, não. Não, né? Mas deve ser estranho no oval, na velocidade que eles vão, você vir corrigindo, e aí que mora o perigo, né? A autoconfiança. Não, fiz uma, fiz duas, chega uma hora que realmente não segura mais. Dizem que esse foi o problema do próprio Nelson Piquet em 92 lá, que ele estava com muita confiança, ele estava corrigindo, quando ele fez uma correção e acabou sendo demais. Acho que pelo que eu lembro até uma vez que ele comentou, eu acho que ele estava meio sem paciência também, ele foi entrar no boxe e arrancou o pé de uma vez. Ele não queria dar mais uma volta também. Eu lembro de ter, que em Indianápolis, ele estava já revoltado com qualquer coisinha amarela. E quando, pelo que isso aí ele também não lembra direito, né? Isso era uma das suspeitas que ele deu amarela, ele quis sair da 3, já entrar para o boxe, tirar o pé um pouco antes, ele tirou no meio da curva, que esse é um problema típico do oval também, quando tem aqueles acidentes lá na frente, em que envolve 2, 3 carros, você vê quem vem atrás rodando, justamente por isso, tirou o pé no meio da curva, o carro, né, a altura dele mexe demais e você perde a traseira. Então, o difícil, como o Russo estava falando agora há pouco no kart, de você saber se posicionar e para sair dos acidentes, na Indy, principalmente nos ovais, a maior dificuldade no oval, quando acontece isso na tua frente, você está no meio da curva, você tirar o pé no máximo 1/4 do acelerador e frear devagar. Que se você tirar inteiro, você vai junto. Isso daí a gente vê muito na NASCAR, a gente vê pelas perguntas que o pessoal está mandando também, as observações. Tudo que você tem que fazer de reação, como o Felipe falou, se você não antecipar, aí a coisa acontece lá na frente. É aquela história, né? Vou bater, vai bater. O César deve estar com algumas questões aí na cabeça, porque Indianápolis é um bicho estranho. Tem alguma coisa parecida em moto que você não consegue... Bem pior, eu acho. É bem pior.